Papo Bariátrico. Oferecimento: Clínica Bariatriclin. Excelência no tratamento da obesidade. As canetas emagrecedoras têm se tornado cada vez mais populares entre quem quer perder peso. Hoje vamos explicar as diferenças entre esses tratamentos e descobrir qual é o método mais eficaz para o tratamento da obesidade. Para falar sobre as diferenças entre esses tratamentos, recebemos o Dr. Rafael Jaques Ramos, cirurgião bariátrico e sócio da Bariatriclin, especializada no tratamento clínico e cirúrgico da obesidade e síndrome metabólica. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao Papo Bariátrico. Bom dia, Paulo. É uma satisfação estar de volta ao teu programa. Doutor, cirurgia bariátrica ou canetas emagrecedoras? Qual método é mais eficaz para a perda de peso duradoura, segundo os estudos? Então, Paulo, assim, o que nós sabemos hoje, né, as canetas, elas são um tratamento relativamente recente dentro da medicina, mas os estudos demonstram, comparando a cirurgia bariátrica em relação ao uso de canetas, que a cirurgia bariátrica ela é mais efetiva no controle de peso, tanto na redução quanto na manutenção de peso perdido a longo prazo. Tem um estudo bem recente que foi publicado agora, em maio desse ano, pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, que demonstra exatamente isso, que a cirurgia teve um efeito 5 vezes melhor em relação à perda de peso do que as canetas emagrecedoras. Mas o que é importante assim nós compreendermos, né, que o tratamento da obesidade ele não se resume apenas na perda de peso. É muito comum os pacientes que chegam até a clínica relatarem perdas de 30, 40, 50 quilos. Então, eles já tiveram em algum momento sucesso na perda de peso, mas não tiveram sucesso na manutenção do peso perdido, que é o grande fator no tratamento da obesidade. Não basta só perder peso, e sim manter essa perda de peso perdido. Então, a cirurgia, comparado às canetas, claro que naqueles pacientes que têm indicação, né, parece ser o melhor tratamento a longo prazo. Então, só recordando, os pacientes com indicação cirúrgica são aqueles pacientes com índice de massa corporal acima de 35, associado a doenças como pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, ou pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 40, independente se tem algum problema de saúde, né? Mas o que é importante também, assim, hoje se discute muito o impacto da perda de peso na vida das pessoas, né? Então, não basta só perder e manter o peso perdido, mas também melhorar a qualidade de vida, diminuir as doenças que a pessoa tem, diabetes, pressão alta, enfim, dores articulares, tornar a pessoa mais funcional. É muito comum as pessoas com obesidade chegarem até a gente e comentarem que têm dificuldade, às vezes, de coisas que seriam simples, entre aspas, né? Cortar a unha do pé, cruzar as pernas, fazer a própria higiene, coisas que são básicas, mas para quem tem excesso de peso, obesidade, se transformam em grandes desafios, né? Então, hoje, quando a gente avalia o resultado do tratamento da obesidade, a gente avalia não só perda e manutenção de peso, mas também toda essa melhora na qualidade de vida das pessoas, né? Então, os estudos demonstram, comparando a cirurgia em relação às canetas, que a cirurgia parece ser mais efetiva a longo prazo, naquele grupo que teria indicação de cirurgia. Quais são os principais benefícios da cirurgia bariátrica em comparação às canetas emagrecedoras? Essa é uma boa pergunta, sim, Paulo. Primeiro vamos entender como é que funcionam as canetas, qual é o mecanismo de ação das canetas, né? Então, a caneta, ela tem um componente na sua formulação que é um hormônio análogo ao hormônio que a gente produz, que se chama GLP-1. E esse hormônio ele é produzido pelo nosso intestino, todos nós produzimos esse hormônio, algumas pessoas mais e outras menos. E esse hormônio ele tem uma série de efeitos no nosso corpo, ele tem efeitos metabólicos e efeitos também em relação à fome e à saciedade. Então esse hormônio, o GLP-1, ele atua no pâncreas, melhorando a produção da insulina e fazendo com que essa insulina atue de forma melhor. Então, ele melhora a produção da insulina e diminui a resistência da ação à insulina. Então, ele é muito indicado assim, naquelas pessoas que têm diabetes. Inclusive, a primeira indicação dessas medicações eram para pessoas com diabetes. E depois, então, se abriu a indicação em bula
para pacientes com obesidade. A medicação mais moderna que nós temos agora, a tirzepatida, que foi, digamos, regulamentada esse ano para o tratamento da obesidade. Então, além do GLP-1, ela tem um outro hormônio que é o GIP. Então, ela tem uma ação análoga a 2 hormônios, por isso que ela é mais potente que os outros tratamentos que nós tínhamos até então. Então, essa medicação ela atua no pâncreas, melhorando a insulina, e atua também no nosso cérebro e no nosso estômago, fazendo com que haja uma diminuição do esvaziamento do estômago. E isso faz com que a pessoa tenha uma sensação de saciedade mais prolongada, né? Então, por isso que ela tem esse efeito na perda de peso também. Em relação à cirurgia, né? O que a cirurgia faz? A cirurgia, além do hormônio GLP-1, que ela promove um aumento na produção desse hormônio, ela otimiza a produção de mais de 20 tipos de hormônios. E por essa razão a cirurgia ainda é mais potente que as canetas, né? E além dessa atuação nos hormônios, ela melhora muito a conexão do nosso cérebro com o sistema digestivo, o eixo cérebro-intestino, que a gente chama, né? Outro aspecto também que a cirurgia atua é em relação à microbiota intestinal, né? O que é microbiota? São as bactérias que a gente tem dentro do estômago. Então, a gente sabe, existem vários estudos demonstrando que as pessoas que têm obesidade, elas têm uma proporção de bactérias ruins maior do que bactérias boas. Então, a gente tem bactérias ruins e bactérias boas. E as pessoas que têm obesidade, elas têm uma desproporção entre essas bactérias. E a microbiota, ela traz uma série de influências no nosso metabolismo. Então, as bactérias, elas interagem com o nosso corpo e essa interação, ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Então, as bactérias, elas têm envolvimento no metabolismo das gorduras, na absorção de calorias, na questão da saciedade, da fome. Então, muitas vezes do que a gente sente de fome ou de vontade de comer, ou a preferência que a gente tem por determinados alimentos, isso muitas vezes é regulado pelas bactérias que a gente tem dentro do nosso intestino. E o que a cirurgia faz? A cirurgia, ela melhora essas bactérias, ela melhora a proporção dessas bactérias, então ela atua na microbiota, ela melhora a desbiose essa desproporção das bactérias. Então, isso é um fator bem interessante, tem vários estudos hoje nessa linha da microbiota intestinal e apontando, então, a cirurgia como realmente uma melhora da microbiota. Isso influencia bastante nessa manutenção do peso perdido a longo prazo. Também, Paulo, a cirurgia, ela atua nos ácidos biliares. Os ácidos biliares são produzidos pelo fígado e isso tem bastante estudo recente também, é um conhecimento que não se tinha até poucos anos atrás. E os ácidos biliares, eles, com a cirurgia, eles acabam atuando de forma mais rápida, eles chegam mais rapidamente na parte final do intestino, principalmente naquelas cirurgias onde se encurta o intestino, e a cirurgia mais conhecida que faz isso é o bypass gástrico, que é a cirurgia hoje mais feita no Brasil. Então, os ácidos biliares, quando chegam mais rápido no intestino, eles trazem uma série de ações, principalmente no fígado, eles fazem com que o fígado funcione de forma melhor. Isso melhora o metabolismo, melhora também o controle do açúcar no sangue e também elas atuam no músculo, na gordura marrom, que estão associadas ao nosso metabolismo. Então, os ácidos biliares, eles ajudam no aumento do metabolismo, no aumento do gasto energético. Então, realmente, a cirurgia bariátrica, ela atua em vários pontos, muito diferente do que as pessoas imaginam, que entendem a cirurgia como se fosse uma redução de estômago e que essa redução, então, é que causaria as restrições alimentares. Na verdade, isso é o que menos importa hoje na cirurgia, não é o tamanho do estômago, e sim toda essa parte bioquímica e metabólica que a cirurgia promove. Quais são os riscos e efeitos colaterais de cada método? Então, assim, Paulo, claro que a gente poderia conversar um dia inteiro sobre riscos, né, da cirurgia, da própria medicação. Então, as canetas não são isentas de risco, né, mas os efeitos colaterais associados às canetas são mais do ponto de vista do trato gastrointestinal. Elas podem dar um pouco de náusea, eventualmente vômito, eventualmente algum desconforto abdominal, constipação, diarreia. Então, elas estão mais associadas ao trato gastrointestinal. A cirurgia hoje, ela é um método extremamente seguro, porque a gente consegue fazer a cirurgia através de um método minimamente invasivo, através de pequenas incisões, e isso permitiu tornar a cirurgia muito mais segura. É claro que todo procedimento cirúrgico tem riscos, tem um potencial de complicações, mas hoje o risco da cirurgia, para que tu tenhas uma ideia, Paulo, ele é comparável ao risco de uma cirurgia de vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia que se faz bem mais comumente, né? A gente realiza bastante.
Então, o risco ele é muito semelhante, né, para a gente perceber assim, o grau de segurança que tem a cirurgia bariátrica. Qual método oferece o melhor custo-benefício? Então, isso tem estudos já sobre isso. Como eu comentei, o uso das medicações para emagrecimento ela é relativamente recente. Então, a gente não tem estudos assim a longo prazo, com 5, 10 anos, comparando cirurgia e o uso das canetas, tá? Mas saiu um estudo agora em setembro, um estudo bem grande, que foi publicado numa revista de alto impacto dentro da área científica. E nesse estudo, ele envolve mais de 30 mil pacientes. E eles foram acompanhados por 2 anos. Parte desses pacientes usavam as canetas e parte desses pacientes, então, fizeram a cirurgia bariátrica em diversas técnicas, gastrectomia vertical, bypass, e esses pacientes foram comparados ao longo de 2 anos. Então, se viu que o resultado da cirurgia em relação à perda de peso foi 3 vezes melhor no grupo que fez a cirurgia bariátrica, e o custo naqueles pacientes que usavam as canetas foi de $12 mil a mais. Esse estudo foi americano, por isso que foi em dólar. Então, mostrando que a cirurgia ainda tem melhor custo-efetividade do que o uso das canetas, como eu comentei naqueles pacientes que possuem indicação de cirurgia. Como escolher entre cirurgia bariátrica e canetas emagrecedoras? Então, isso é muito individualizado, né, Paulo? A pessoa tem que fazer uma avaliação com um especialista, né, passar por uma equipe interdisciplinar, para decidir que tipo de tratamento será oferecido a esses pacientes. Então, a ideia não é a gente trabalhar um versus o outro, a caneta versus cirurgia. Talvez a gente precise somar tudo isso para que o nosso paciente tenha o melhor resultado possível, né? Que é aquilo que eu falei, que é perder peso, conseguir manter a sua perda de peso a longo prazo e principalmente melhorar a sua saúde, né? Então, esse é o grande objetivo do tratamento para a obesidade. Então, a gente precisa somar esforços e não dividir, não fazer um contra o outro, como a gente tem visto, caneta ou cirurgia. Então, talvez tenha que usar os dois, talvez tenha que fazer cirurgia. Se o paciente não teve uma perda de peso boa, usa a caneta depois da cirurgia, né? Mas, basicamente, assim, pacientes que têm indicação cirúrgica, que eu comentei os critérios inicialmente, esses pacientes deve ser oferecida a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ainda parece ser o tratamento mais adequado. Pacientes que têm sobrepeso ou uma obesidade leve, talvez se beneficiem mais das canetas, né? Ou aqueles pacientes que têm muito peso e que precisam perder um pouco de peso para aumentar a segurança da cirurgia bariátrica, também talvez seja uma boa indicação. E outra indicação é aquela que eu comentei antes, aquele paciente que faz a bariátrica, perde peso, mas por alguma razão acaba reganhando parte do peso. Então, nesse paciente, talvez fosse interessante também o uso das canetas como um apoio. Quais hábitos e cuidados são essenciais para manter os resultados a longo prazo? Esse é um ponto bem importante, Paulo, porque o que a gente tem visto, assim, o próprio nome, quando a gente fala caneta emagrecedora, parece que a caneta ela é mágica, né? Parece que se tu usar a caneta, ela vai te emagrecer. E, na verdade, tanto a caneta quanto a cirurgia bariátrica, elas são tratamentos complementares a uma base. Qual é a base? Então, a pessoa precisa mudar o estilo de vida, né? Precisa mudar o seu comportamento alimentar. Tem que se reeducar, tem que se alimentar melhor, fazer boas escolhas alimentares, comer nos intervalos certos, mastigar bem a comida, praticar atividade física. Então, se a pessoa faz isso e segue num tratamento complementar, como a caneta ou a cirurgia bariátrica, então esse paciente muito provavelmente terá um bom resultado no seu tratamento a longo prazo. Se só fizer a cirurgia, só utilizar a caneta e não realizar essa base que eu comentei, muito provavelmente o resultado será frustrante. Então, a pessoa até pode ser que perca peso inicialmente e depois, a longo prazo, reganha. Porque quando a gente fala de obesidade, Paulo, a gente fala de uma doença crônica, uma doença incurável. Então, ela tem controle, mas esse controle tem que ser seguido para o resto da vida. Uma outra questão que às vezes as pessoas perguntam, doutor, por quanto tempo eu usarei a caneta? Então, em princípio, para a vida. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que tem diabetes ou pressão alta. Se a pessoa tem essa doença, ela precisa usar um medicamento para controlar a sua doença. Se ela para de usar o medicamento, a doença descontrola. Então, a obesidade é a mesma coisa, né? Se a pessoa usar a caneta ou fizer a cirurgia, terá um bom controle a longo prazo. No momento que parar de usar a medicação, ela perde essa ferramenta química, né? Então, esse uso, em princípio, ele deve ser cronicamente como o tratamento de qualquer doença crônica. Então, isso é bem importante, assim, que as pessoas entendam que
A caneta não é emagrecedora, a caneta ela faz parte do arsenal do tratamento à obesidade hoje. Então, o melhor nome seria medicamento para tratar a obesidade, não caneta emagrecedora. Então, tem uma base que tem que ser feita, que é reeducação alimentar, atividade física, e somar isso com algum outro tipo de tratamento. Quais cuidados o paciente deve ter na hora de escolher um cirurgião bariátrico? Então, Paulo, é importante, assim, escolher um cirurgião que seja membro titular da sociedade ou um membro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, no site da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, ali contém a lista dos cirurgiões que fazem parte da sociedade. Então, esses cirurgiões que fazem parte da sociedade, eles passaram por um crivo, por toda uma avaliação de membros da sociedade. Então, eles são cirurgiões qualificados. Cirurgiões que trabalham dentro de uma equipe interdisciplinar, isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente vê assim, cirurgiões que fazem a cirurgia bariátrica, mas que não têm uma equipe, e isso às vezes atrapalha um pouco o processo de acompanhamento desses pacientes, né? E um cirurgião que tenha volume, que faça cirurgia bariátrica, que esteja acostumado com esse tipo de cirurgia. Dr. Rafael Jaques Ramos, cirurgião bariátrico e sócio da Bariatriclin, agradecemos por estar conosco no Papo Bariátrico. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos aí aos nossos espectadores. Muito obrigado pelo convite. Até o próximo encontro. Até. O quadro Papo Bariátrico tem o apoio da Clínica Bariatriclin, uma clínica destinada ao tratamento clínico e cirúrgico da obesidade e síndrome metabólica. A equipe é composta de vários especialistas, entre cirurgiões clínicos, endocrinologista, nutricionistas, psicóloga, educador físico. A equipe atua de forma integrada, visando a excelência no atendimento e cuidado humanizado ao paciente que sofre com excesso de peso e suas consequências. A clínica fica localizada na Avenida Nilo Peçanha, 2825, sala 1606, em frente ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Bariatriclin no Instagram, @Bariatriclin, ou entre em contato pelo telefone 51 21 60 7353 ou pelo WhatsApp 51 991801569. 569. Bariatriclin, excelência no tratamento da obesidade. Papo Bariátrico. Oferecimento: Clínica Bariatriclin. Excelência no tratamento da obesidade.